As mudanças no Pacto Federativo começam a tramitar hoje. Antônio Maldonado. O presidente Jair Bolsonaro esteve no Congresso Nacional na manhã desta terça-feira para entregar pessoalmente ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o pacote de propostas na área econômica para reformar o Estado brasileiro. De maneira geral, são sugestões de mudanças no chamado Pacto Federativo em fundos públicos e nas regras das contas públicas, algumas dessas sugestões consideradas emergenciais pelo Palácio do Planalto. Para Bolsonaro, as medidas vão permitir a descentralização dos recursos, o que significa que os entes federados poderão ter mais verba e autonomia para decidir em que áreas investir. Eles lá embaixo, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. Na prática, foram apresentadas nesta terça 3 propostas de emenda à Constituição com alterações no conjunto de regras que determina a arrecadação de recursos, os campos de atuação dos estados e municípios e as obrigações desses entes federados em relação aos contribuintes. Essas regras é que definem o chamado Pacto Federativo. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a previsão do governo é que as mudanças propostas garantam um aumento de R$500 bilhão na verba de estados e municípios ao longo dos próximos 15 anos. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança, tudo que o presidente durante a campanha propôs. Com as propostas entregues, os líderes do governo vão agora correr atrás das assinaturas necessárias para que elas de fato comecem a tramitar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer reunir todos os senadores nesta quarta-feira para discutir justamente o cronograma de tramitação das PECs. Recebemos o documento, lógico que agora há um segundo passo e a gente já está convidando para amanhã uma grande reunião com todos os senadores, se for possível a presença dos 81 senadores, será importante para a gente recepcionar oficialmente esse documento e avaliar com os líderes partidários qual a tramitação nós daremos a essas matérias. Mas como não poderia ser diferente, há alguns pontos das propostas entregues pelo governo que os parlamentares já anunciaram que encontrarão resistência no Congresso. Um deles, como explica o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, é o que autoriza a soma do gasto obrigatório, como são as aposentadorias, com saúde e educação, o que poderia diminuir o investimento nessas áreas consideradas prioritárias. Que como a despesa do inativo cresce mais, que a despesa dos estados e municípios, nós vamos ter uma redução de aplicação de recursos na área social. Isso vai ter muita dificuldade da Câmara, pelo menos a Câmara, não posso falar pelo Senado, da Câmara compreender isso como um avanço. Nesta quarta-feira, o governo apresenta mais 2 propostas ao Congresso Nacional. A PEC da reforma administrativa, que muda as regras do serviço público, criando diretrizes mais próximas à iniciativa privada, e um projeto de lei que traz um novo modelo para as privatizações, em um esquema de fast track, para agilizar a passagem de empresas públicas para a iniciativa privada. Essas matérias serão apresentadas na Câmara, para que os deputados possam discuti-las em paralelo ao debate no Senado, agilizando assim a tramitação. De qualquer forma, o cronograma para a aprovação das propostas só será definido após o senador Davi Alcolumbre ouvir os líderes partidários na manhã desta quarta-feira. De Brasília, Antônio Maldonado. Criado esse grande plano, esse plano importantíssimo para o país, porque vai afetar o nosso dia a dia, o grande desafio que o governo tem agora é, num plano tão ambicioso, com tantas dimensões, com tantas consequências, conseguir o apoio do Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal, para que pelo menos os principais pontos desse projeto sejam aprovados. Então tem, por um lado, a responsabilidade do governo de convencer os senadores e deputados, por outro lado, a responsabilidade do parlamento, somando aí as duas casas, de discutir e não descaracterizar um projeto tão importante. Obviamente que haverá mudanças, o projeto tal qual foi apresentado não se manterá na íntegra, mas o que se espera é que uma proposta tão importante não seja descaracterizada a ponto de inviabilizar aquilo que o projeto tem como objetivo, que é organizar o Estado brasileiro, reduzir o intervencionismo estatal, que é um
câncer na política brasileira e também dar uma maior autonomia financeira e maior responsabilidade para estados e municípios. Há pontos ali, como falamos aqui ao longo do Jornal da Manhã, como a proposta de eliminar municípios com menos de 5 mil habitantes, proposta essa que provavelmente será recusada, ainda mais no ano anterior a uma eleição municipal que será realizada no ano passado, mas de qualquer maneira, o projeto como um todo é muito bom e aí essa articulação política será fundamental para que esse processo vá adiante. De qualquer maneira, eu até li algumas críticas que o governo apresentou muita coisa para o Congresso, para que o Congresso aprecie, e gente criticando e apontando isso como sendo um problema, mas a gente precisa considerar o seguinte, são 4 anos de governo. Se o governo não fizer, não apresentar tudo logo para tentar de alguma forma forçar essa apreciação pelo parlamento, se fosse fazer isso a conta-gotas, provavelmente isso não seria sequer apresentado num mandato de 4 anos.